Porque 3.000 jovens estavam numa rave perto da faixa de Gaza. Você deve ter visto muita gente falando sobre isso nos últimos dias. Talvez você tenha feito a mesma pergunta. 260 jovens foram brutalmente assassinados e a pergunta é: o que eles estavam fazendo lá? Pior, eu vi gente se referindo à festa como a orgia israelense do escárnio, a molecada se divertindo ao lado de um campo de concentração. Vamos fazer uma rave ao lado de Auschwitz. Ou, mais simples, é muita alienação. Alguns desses comentários foram feitos num blog de gente que produz conteúdo, só se for conteúdo de desinformação. Desinformação tem sido a tônica dos comentários nas redes sociais nos últimos dias. A maioria das pessoas resolveu opinar sobre uma crise política que dura décadas, mas que começou a se desenrolar lá nos anos 100 depois de Cristo, como quem torce para um time de futebol. Eu nem posso dizer que nunca vi tanta falta de empatia, porque essa doença já nos acometeu faz muito tempo. Mas eu achei importante entender por que essa rave estava sendo feita naquela região. Eram jovens bebendo, se drogando e transando como cães, sem se importar com o outro lado, como eu li num post no Instagram? Ou será que a história é outra? Eu sou Marilis Pereira Jorge, comentarista e colunista do Meio. O material que a gente produz por aqui é para, pelo menos, tentar diminuir exatamente a desinformação, esse fla-flu que rola nas redes sociais. E com o seu like, a sua assinatura, a gente pode ir mais longe. Bora entender o que era essa festa perto da faixa de Gaza? Quando o dia estava amanhecendo, na manhã de 7 de outubro de 2023, milhares de pessoas, de jovens, ainda dançavam numa rave no sul de Israel. Alguns relatos mostram que, mesmo com a música alta, muitos ouviram o barulho de foguetes, mísseis que atravessavam a fronteira de Gaza com Israel. Não houve uma preocupação imediata porque esse tipo de ataque, infelizmente, é frequente. Mas em 99% das vezes os mísseis são interceptados pelo sistema de defesa de Israel. Você deve ter lido ou mesmo visto imagens nos últimos dias sobre o funcionamento do domo de ferro que protege Israel de ataques aéreos. Quando você vive numa área de conflito como nessa região, pode até ser que não tenha se acostumado com mísseis voando no céu, mas não chega a ser uma surpresa que isso aconteça. Por isso, os jovens que estavam lá continuaram na festa até que a música foi desligada e houve um alerta para que todos fossem embora. Mas por que essas 3.000 pessoas estavam a 6 quilômetros da fronteira com a faixa de Gaza, um território que é dominado por uma organização terrorista? Foi insensatez, descaso, escárnio? Eu ouvi tudo isso. O local da festa fica entre 2 kibbutz. Essa é uma daquelas palavras que passam a fazer parte do nosso vocabulário por causa de uma grande tragédia. Vocês se lembram quando ouviram falar em tsunami pela primeira vez? Deve ter sido em dezembro de 2014, quando um tsunami aconteceu no Sudeste Asiático e deixou mais de 220 mil mortos. Dessa vez, muitos de nós estão ouvindo a palavra kibbutz pela primeira vez. Eu conheço o conceito porque eu tenho amigos e parentes que fizeram intercâmbio em kibbutz. Quase uma tradição entre jovens judeus no mundo todo, mas mesmo que você não seja judeu, você pode se candidatar a passar um tempo morando e trabalhando num kibbutz. Os kibbutz são comunidades, em geral agrícolas, com administração coletiva, que fazem parte da identidade de Israel. O conceito de kibbutz existe há mais de 100 anos na região, desde antes da fundação do Estado de Israel em 1948. Inclusive, porque ao contrário do que eu tenho lido nos últimos dias, judeus vivem na região junto com árabes pelo menos há uns 2 milênios. E a maioria dos kibbutz está concentrada no sul de Israel, justamente na fronteira com a faixa de Gaza, o que fez com que 2 deles fossem os primeiros alvos
a serem atacados quando o dia estava só começando. Em apenas um dos kibbutz foram mortas mais de 100 pessoas. O governo de Israel confirmou, a imprensa já confirmou, que bebês e crianças foram decapitados, idosos foram sequestrados. Era gente que morava a 1 quilômetro da fronteira, que estava em suas casas, tomando café da manhã, cuidando dos filhos, numa manhã de sábado, quando foram brutalmente assassinadas. Então, todos esses comentários, essas ilações sobre a festa que acontecia lá perto, revelam a profunda ignorância com a qual as pessoas comentam sem se informar, mostram a face mais estúpida do ódio. Mas é mais fácil apontar descaso, escárnio. Lembra que eu falei agora há pouco que a festa ficava entre 2 kibbutz atacados? Vamos lá, essa região é famosa por festas e festivais de música porque fica numa parte desértica e não atrapalha locais que são povoados com a música alta, com a grande movimentação de carros. A gente viu essas imagens. Era apenas mais uma festa no calendário de música eletrônica no país que ficou conhecido como um famoso destino de raves. As raves em Israel foram importadas de Goa, na Índia, um destino muito procurado por jovens israelenses desde o final dos anos 1980, começo dos anos 1990. Os israelenses transformaram as raves num grande negócio e setembro e outubro se tornaram meses muito tradicionais de eventos que recebem 10 mil pessoas nessas áreas de deserto do país, gente do mundo todo. Por isso, uma edição da Festa Universo Paralelo acontecia naquela manhã tenebrosa de 7 de outubro. Não era descaso, não era escárnio, não era irresponsabilidade. Eram jovens de várias nacionalidades, inclusive brasileiros, que vivem no país e tiveram que se acostumar com a tensão permanente na região. Uma tensão que ao longo das últimas décadas aumenta e diminui, mas que está sempre presente. Todo mundo que mora lá sabe dos problemas que acontecem do outro lado da fronteira, porque é um problema que afeta a todos. O serviço militar é obrigatório em Israel, inclusive para as mulheres. Muitos judeus israelenses são contra a política de Estado do governo e torcem por um acordo de paz e a criação de 2 estados. Um acordo que ficou muito mais difícil desde que o Hamas passou a controlar a faixa de Gaza em 2017, porque é uma organização terrorista que prega o extermínio completo dos judeus da região. 15 crianças foram mortas a tiros no Rio de Janeiro este ano. Muitas comunidades são aterrorizadas, ora pela polícia, ora pela milícia, ora pelo tráfico. Ninguém deixa de ir à praia por causa disso. Ninguém deixa de curtir o carnaval, por mais absurdo que seja o que acontece lá. Uma vereadora foi assassinada e a vida continuou sem mudar o dia a dia da maioria das pessoas. Deveria ter mudado. Não significa que as pessoas não se horrorizem ou que não lamentem. Significa que, infelizmente, nos acostumamos a conviver com a violência e a falência do Estado. Vocês percebem porque não é bobagem tentar entender o porquê da realização daquela festa naquela região? Porque isso acaba sendo usado para discurso de ódio. Veja, 260 jovens foram brutalmente assassinados, dezenas foram sequestrados, e a pergunta é: o que eles estavam fazendo lá? Para mim, é a mesma coisa que atribuir o estupro de uma mulher à saia curta por ela ter bebido, por estar andando sozinha à noite na rua. Para mim, é culpar a vítima.